bem, agora vamos falar sobre os equipamentos que estão dentro dessa solução. Por quê? Como a gente falou na primeira aula, essa solução TP-Link é uma solução específica para o provedor de internet, então não são todos os roteadores que vão estar dentro dessa solução. Se você ir lá na Magazine Luiza comprar um roteador, não vai funcionar. Exatamente. Pensando nisso, né, a gente criou uma linha específica de roteadores, né, para atender essa demanda de provedores, né? A gente chama de a linha Agile Config, né, ou preset, né, como bem você preferir chamar, que são equipamentos específicos que utilizam desses recursos, né, tem uma firma diferenciada, eles têm acesso a esse tipo de recurso, né, esse software que a gente vai falar, de modo que funcione com esses equipamentos. Ou seja, se o cara for lá numa Americanas, numa Magazine Luiza comprar um equipamento de prateleira balcão, ele não é compatível com essas ferramentas, são somente esses equipamentos. A gente tem algumas identidades visuais que ajudam a identificar que esse é um equipamento compatível com essas ferramentas. Tá? Na caixa do próprio equipamento, quando ele é adquirido, tá? Ele vai ter umas etiquetinhas lá, exclusivo para provedores, algo desse gênero. E também na própria nomenclatura do equipamento, na parte da etiqueta dele, tá? Esses modelos atuais eles têm uma nomenclatura diferente. Como assim? Existem uma versão varejo desses equipamentos, mas eles não têm uma letra específica, que é o W. Tá? Por conta disso, somente os modelos que têm o W na nomenclatura, na etiqueta, que são personalizáveis, que são acessíveis a essa ferramenta e que, por exemplo, as firmas deles ficam nesse portal também, tá? Só para citar rapidinho essa questão do portal, que nem a gente falou, nele a gente vai agrupar todo o conteúdo relacionado a esse tipo de segmento, né, desses equipamentos para provedor, junto com essa ferramenta, e a gente tem também uma parte de suporte, onde o cara consegue mandar um contato conosco, ter um contato conosco lá para a gente poder responder, né, ter uma proximidade maior do que, por exemplo, se ele entrar em contato direto pelo nosso suporte normal, porque o suporte normal a gente acaba entendendo que é um usuário doméstico, né, aquele cara que ele precisa de um auxílio para configurar um repetidor, que ele não sabe como é que funciona o equipamento dele, precisa de uma sugestão para o equipamento doméstico, e não um cara que é um equipamento de provedor. Então, muitas vezes, se você não tem essa segmentação, né, um portal, por exemplo, para o provedor lá entrar, baixar essas firmas específicas, acessar essa ferramenta, ele vai acabar caindo na parte de suporte que é para um usuário doméstico, né? Que não é o intuito dele, entendeu? Então, esses equipamentos eles têm essa diferenciação, tanto nessa parte de nomenclatura do equipamento, da parte visual, seja a etiqueta da caixinha ou até mesmo esse W que fica para identificar, quanto esse portal também com essas informações para uso dessa ferramenta. Show de bola. Então, se o cara for numa casa, pegar o equipamento TOW, ele vai servir nesse tipo de configuração. Sim. Uma vez que ele utilize esse equipamento com W, ele vai conseguir usar essas ferramentas, né? A gente entende que ele é para esse segmento. Então, hoje nós temos aqui 3 equipamentos que já têm suporte a esse tipo de configuração. Isso. Um BGN, 300 MB, um de 750 MB com porta fast, né? Que acaba não conseguindo entregar tanta banda 1 por 1, e um 1200 que é o C5. Quais são os equipamentos? Tá. Esse primeiro aqui seria o mais acessível, né? Que é o TLWR840 W, né? Então, assim, na própria etiqueta embaixo você tem uma nomenclatura do W que você consegue visualizar, que é o que diferencia, por exemplo, o 840 do modelo varejo, tá? Que existe, por exemplo, uma versão dessa que não é para provedor, é varejo. Assim como também tem no C20. Beleza. Tá? A versão do C5, por enquanto, ela só tem essa versão aqui mais atual, que ela é branquinha. Existia uma versão do C5 que era varejo, mas ela era pretinha e ela já foi descontinuada. Mas como já existia essa nomenclatura, a gente também deixou com o W para poder fazer essa diferenciação, tá? Então, o TLWR840 versão 6, tá? Que é essa versão aqui, ele é o primeiro equipamento mais acessível, N300, né? Muito simples, é o mais acessível, não tem muito o que falar, ele é Fast Ethernet, 10/100 aí. É o equipamento mais N300. De baixa largura de banda. Isso. Geralmente, quando o provedor está iniciando, é um pequeno provedor, ele precisa de um equipamento mais acessível para deixar incomodado na casa de um cliente, e às vezes ele opta por um equipamento como esse. Show de bola. E já partindo mais para o segmento, digamos assim, intermediário, né? Aqui a gente começa já a trabalhar na tecnologia C, né? Com 5 GHz. Por isso que o nome dele é Archer C20, tá? Ele já é um equipamento AC 750. Mas, que nem eu falei, ele ainda fica com as portas Fast Ethernet. Tá. Ele já seria um equipamento que a gente diria que é um equipamento intermediário.
Tá. Ele não vai estar no mesmo nível de um BGN, N300, mas ele também não vai atingir picos de throughput como o C5 vai atingir por conta da limitação da porta. Tá. E esse aqui é 1 por 1 no 5 Isso, GHz, né? No 2.4 é 2 por 2 e no 5 GHz ele é 1 por 1. Isso. Dando 450 MB de modulação no máximo. Vocês sabem que a gente não consegue atingir isso. Em torno aí de 50% da modulação no máximo no AC. E já partindo aqui para o equipamento que atualmente é o queridinho, digamos assim, é o Archer C5, né? Que ele é o equipamento que ele já é um AC 1200, né? As portas dele já são gigabit, né? Ele também tem uma porta USB nesse equipamento aqui, que é um equipamento bem interessante aí já para quando a gente começa a querer trabalhar com essa questão de alta velocidade, a gente já consegue entregar com esse tipo de equipamento, né? Show de bola. E daí esse aqui é um 2x2 no AC, né? Uhum. Então ele entrega até o modula em 867. Teoricamente aqui a gente consegue 500 MB de banda, se o dispositivo estiver pertinho dele, a gente consegue bater até essa quantidade de banda. Isso é o que a gente tem hoje, né? Isso. Que a gente tem hoje. Esse cara aqui tem a possibilidade do fast homing, que não seria o homing completo, podemos dizer assim. Exato. Como a tendência do mercado cada vez mais é pedir alguma coisa como mesh, né? A TP-Link tem os part numbers que tem mesh, né? E também tem para o roadmap e também produtos que terão essa funcionalidade de mesh completa. Mas esse cara aqui a gente entrega o que a gente chama de light mesh, que ele faz basicamente o protocolo do 802.11k. Ele não é igual ao mesh completo, que vai fazer todas aquelas funções, mas ele, como eu poderia dizer, se você busca um produto com custo muito menor que um produto mesh completo oferece para você trabalhar com essa topologia estrela, ou seja, até 3 equipamentos desse aqui, você consegue entregar uma cobertura mais ampla com essa questão do roaming, tá? É óbvio. Como ele é um roaming, digamos assim, feito a partir da firmware, né? Então a gente não vai ter nem perto de um desempenho do que teria em um mesh completo, de fato. Mas se você busca uma solução mais barata para isso, você pode usar isso como um diferencial também, entendeu? Legal. Então, isso é o que a gente tem hoje, tá? Nós vamos fazer um overview. Na próxima aula, o Antônio vai abrir ele aqui, nós vamos olhar o menu dele, vamos ver as configurações que ele tem, né? Falar de algumas coisas que a gente pode fazer. Mas a gente tem alguma coisa de roadmap para o ano que vem, né? Que é o C5V. Isso. Né? Que é essa versão do C5, só que com FXS? Isso, exatamente. Imagine o C5V, né, como um C5, né? Ele tem um design um pouco diferente, ele é pretinho, ele fica em pezinho assim, ele não tem esse formato, tá? Né? Mas que ele já tem porta FXS. Tá. Né? Então, existem demandas de provedores que precisam de um equipamento, de um roteador que tenha porta FXS. Né? Então, o C5V ele vai entrar nesse grupo de equipamentos, mas que também entrega porta FXS. E um outro equipamento também que a gente tem a pretensão de trazer agora para 2020 também é o EC230, que esse já é um equipamento que vai trabalhar já com Beamform, MoMaimo, e também ele já vai fazer parte daquela tecnologia que a gente chama de Easy Mesh, né, que é a padronização do mesh, digamos assim, que o Wi-Fi Alliance propõe. Então ele já vai estar preparado para isso também. Tem uma, não sei se vocês sabem, mas o Easy Mesh é um padrão que está sendo desenvolvido para a gente conseguir fazer interoperabilidade de equipamentos Wi-Fi de fabricantes diferentes, né? Desde que eles tenham o Easy Mesh, e esse já vai vir com o Easy Mesh dentro. É o EC230. Além disso, ele é AC Wave 2, né? Ele faz MoMaimo e Beamform. Beamform, exatamente. E aí, assim, acho que o que eu posso dizer agora nesse momento seriam esses dois modelos, mas assim, a tendência é que a gente tenha mais modelos aí também, bastante novidade para 2020. Legal. Então, não se estendendo demais nas características técnicas, né? Até porque aqui a ideia é mais falar sobre as outras funcionalidades que os equipamentos têm. Vamos partir agora para fazer um overview aqui do TP-Link C5, as funcionalidades que ele tem e o que a gente consegue fazer dentro desse carinha aqui.